Esta velha mina está abandonada há anos. Ela é profunda, escura e está parcialmente inundada. Será que a equipe do Ciência Nua e Crua vai superar seus desafios e entrar no seu interior? Nossos 4 cientistas de ponta são Ellen McCollin, botânica intrépida, disposta a tudo e que ama a natureza. Mike Bullivant, mago da química com um ácido senso de humor. Jonathan Hare, inventor faz tudo, físico e engenheiro. E Harmony Cockburn, geocientista e exploradora que não desiste nunca. A base é uma estação de mineração abandonada nas montanhas do Colorado. O Ciência Nua e Crua está nas alturas. Ciência Nua e Crua. Distribuição Sinapse. A mina. No final do século XIX, os mineiros vinham aos milhares tentar a sorte nessas montanhas, procurando metais preciosos. No episódio de hoje, nossa equipe terá que descer ao subsolo e procurar a prata. E isso não é nada fácil. As minas oferecem todo tipo de risco letal, gases inflamáveis, falta de oxigênio e, claro, a escuridão total. Além disso, essas montanhas têm altos níveis de radiação de urânio, o que não queremos encontrar sem querer. Então, será que a equipe conseguirá desenvolver o equipamento necessário para mantê-los a salvo dentro da mina em apenas 3 dias? Começa o primeiro dia e nossos cientistas estão olhando a mina pela primeira vez. Olhem lá para baixo. Porque ao final do terceiro dia, terão que explorá-la e saírem de lá vivos de preferência. Primeiro, mais importante, precisamos de uma lanterna portátil. Alguma ideia? Posso fazer uma. É? Talvez a prova d'água. Seria bom, porque está inundada. As minas normalmente estão cheias de gases maléficos, ou talvez não tenham oxigênio suficiente. Será que poderíamos fazer alguma coisa para detectar isso sem utilizar animais ou canários? Podemos fazer uma lanterna de segurança, mas por incrível que pareça, precisamos de uma chama. Eu posso fazer uma vela. Seria muito bom. Não vale comprar em uma loja. Eu faço uma. Não sei como vou fazer, mas no terceiro dia você vai ter uma. E o mais importante é que essas montanhas têm radioatividade. Será que existe algum tipo de aparelho que possam fazer que nos mostre essa radioatividade? Eu gostaria de experimentar uma coisa através da qual é possível ver os efeitos das partículas radioativas. Então vou tentar isso. Ótimo. Temos muito a fazer. Vamos voltar aqui no final do terceiro dia, mas vamos começar pela base. O que acham? Bom? Como sempre, eles podem usar o que tiver disponível, tanto dentro quanto fora da base. Eles têm 3 dias para fazer uma lanterna elétrica para iluminar o caminho da mina, um detector de radioatividade e transformar uma vela feita em casa em um detector de gases inflamáveis. Até o começo do século XIX, a mineração era uma operação muito perigosa, porque se usava lamparinas a óleo e velas para poder enxergar. A chama das lamparinas e das velas fazia os gases inflamáveis que se encontram no fundo das minas, principalmente o metano, entrarem em combustão. Em 1816, Sir Humphrey Davy inventou uma lamparina de segurança. E é esse o desenho que tentarei copiar. Mas para isso precisarei de uma tela metálica ou uma malha fina, algo parecido com isso, mas bem mais fino. Não serve, vamos dar uma olhada ali. No grande finale, Harmony terá que conseguir detectar se algumas pedras extraídas da montanha são radioativas. Um geólogo consegue olhar para uma pedra e saber se ela é ou não radioativa? Não, algumas amostras de urânio são bem características, mas não saberia dizer só de olhar para a pedra. Eu quero alguma coisa para testar. E isso existe? Existe. A primeira coisa que vou tentar é uma câmara de Wilson. Parece alguma coisa do tipo De Volta para o Futuro. Na verdade, é bem simples. Vou fazer uma usando este pote de geleia.
O que a câmara de Wilson nos mostrará é o caminho percorrido pelas partículas radioativas quando saem da pedra. É impressionante. Ellen começou sua busca pela chama perfeita para uma lamparina de segurança. Para termos uma chama, a melhor coisa nessas condições é fazer uma vela de cera de abelhas. Essa roupa vai me manter segura. Vamos lá. Mike, Harmony e Ellen estão trabalhando. Mas o que o Jonathan está fazendo? Então, Jonathan, e essa lanterna portátil é confiável? Tem alguma coisa aí? O mais óbvio é usar baterias, mas você sabe como são as lanternas. Você liga e ela funciona. Aí você leva para outro lugar e ela não funciona. Em uma mina, isso seria o pior a acontecer. O melhor é fazer um pequeno gerador, para usarmos nossa própria energia e não termos que depender das pilhas. O que eu tenho aqui é um pequeno aparelho que gira um ímã. Estou com os ímãs aqui. E se eu girar isso e colocar uma bobina de metal próxima aos ímãs, induzo voltagem nas bobinas, e é basicamente assim que os geradores funcionam. Dá para ver ele gerando uma pequena voltagem. É extraordinário. Mas o melhor é que não há conexões elétricas se mexendo. Os ímãs estão se mexendo, mas a bobina não. Por que isso é importante? Porque com partes elétricas se mexendo, uma faísca pode ser gerada. E se houver gases inflamáveis? Pode ser muito perigoso. Isso, em teoria, está indo muito bem. Esse medidor é muito pequeno e sensível, então isso não alimenta nada. Eu tenho que mexer aumentando a bobina, pois está longe de gerar energia suficiente para alimentar a lâmpada. Harmony já está trabalhando em uma câmara de Wilson, mas precisa de um ingrediente essencial e extremamente frio. O que foi? Preciso da sua ajuda. Preciso fazer gelo seco a partir de gás carbônico. Senta aqui, por favor. Vista as luvas. Coloque isso também. Não se preocupe. Como não se preocupe? Está com cara de preocupado. Tenho aqui um recipiente com dióxido de carbono líquido sob alta pressão. Segure isso para mim. Segure firme. Não queremos acidentes. Vou deixar sair um pouco desse CO2 líquido por aqui. E quando eu fizer isso, ele vai expandir. Muito rapidamente. E quando ele expande e evapora, parte do CO2 congela e vira gelo seco. Tem certeza disso? Sim, está pronto? Não se preocupe, demora só alguns segundos. Pronto? Conseguimos. Dióxido de carbono sólido, gelo seco. Preciso disso para resfriar a câmara de Wilson. Está certo. Vou conseguir caminhar depois disso? Vai, só não saia por enquanto porque vou precisar de mais. Para fazer uma vela para a lamparina de segurança, Ellen está pedindo ajuda às abelhas. Para acalmar as abelhas, ela usa fumaça, que as estimula a se empanturrar de mel, um mecanismo de defesa que elas utilizam em caso de incêndio. Enquanto elas estão ocupadas comendo mel, Ellen pode coletar a cera. Vamos ver o que eu consegui. Aqui tem muitas abelhas. Essa é uma colmeia muito ativa. Olha esta aqui. Ela está com a cara lá dentro. As abelhas estão basicamente depositando o néctar que coletaram nos hexágonos de cera. Provavelmente essa não é uma boa colmeia para mim, porque o que eu quero é a cera para fazer uma vela. Está tudo lindo, mas não é o que eu quero. Vou tentar a próxima, que espero não estar com uma ninhada, mas sim cheia de mel. Já dá para dizer. As abelhas ainda estão trabalhando, mas muito menos, porque já encheram a colmeia de mel. Não há ninfas de abelha aqui e elas já a selaram com cera. É isso que eu quero. Já é a tarde do primeiro dia e a equipe está trabalhando duro. Jonathan está fazendo uma bobina. Harmony está trabalhando em sua câmara de Wilson. Mas onde está Mike? Você está aí. Procurei você em toda parte. O que está fazendo aqui nas profundezas da base? Eu precisava de um quarto escuro. Estou brincando com as chamas, que nem o Humphrey Davy. Eu tenho que entender essa lamparina, que não é uma lamparina, mas um equipamento de segurança. Explique. Sir Humphrey Davy descobriu que quando você resfria uma chama, ela pode apagar.
Uma maneira de resfriá-la é passando a chama por uma peneira de metal, porque o calor da chama se dissipa. Ele é conduzido pelo metal da peneira e se dissipa. Veja o que acontece. Deixa eu dar uma olhada. Não sai nem um pouquinho. A chama não passa nem um pouco, mas se eu usar uma peneira com orifícios maiores, em outras palavras, com menos metal por centímetro quadrado para conduzir o calor. Então essa tem buracos maiores. Buracos maiores e menos metal. Você vai ver que não funciona. Então a chama atravessa. A chama está vindo. E rápido. Bem rápido. A lamparina de Dave é uma chama dentro de um cilindro sob uma tela metálica fina. Então, quando essa lamparina é levada para uma mina e há metano, que é um gás inflamável, o gás atravessa a peneira e pega fogo. Mas a explosão e a chama não atravessam a peneira. São contidas pela tela. E o que vai fazer agora? Vou construir algo usando os princípios da lamparina de Dave. Então é encontrar a tela correta, cortar essa peneira, e depois disso só precisa que a Ellen faça uma vela. Uma vela. Aí fica pronto. Brilhante. Mas uma vela não ilumina uma mina. Esse é o trabalho do Jonathan. Eu fiz experiências com algumas bobinas próximas a ímãs. Essa bobina tem 1000 voltas e está começando a acender a lâmpada. Eu tenho material para 2 dessas bobinas, então eu consigo dobrar a voltagem. Com certeza consigo que ela fique mais luminosa. Espero que sim, Jonathan. Harmony encontrou um mostrador de um avião velho com uma agulha pintada com material radioativo para brilhar no escuro. É perfeito para testar a câmara de Wilson. Estou olhando para uma câmara de Wilson? Está. Não está funcionando direito, mas é uma câmara de Wilson. De que componentes ela é feita, caso eu queira fazer uma para mim? Essencialmente, estamos preenchendo a câmara com vapor de álcool. Aqui temos um chumaço embebido em álcool e coloquei também um pouco de gelo seco. E como aqui embaixo é muito mais frio, isso quer dizer que a parte de baixo da câmara vai estar supersaturada de vapor de álcool. E o que isso quer dizer é que está quase condensando e formando gotículas de álcool, mas ainda não consegue porque não tem nada onde condensar. Mas como o vapor vai nos dizer se o que quer que você coloque aí dentro é ou não radioativo? É aí que fica complicado. Se houver uma fonte radioativa lá dentro, ela vai emitir pequenas partículas de radiação que atravessam o ar e deixam, digamos assim, um rastro de destruição. E é nesse rastro de destruição que o vapor de álcool pode condensar. Então podemos ver no caminho das partículas pequenas nuvens de fumaça. Mas isso é altamente sofisticado, brilhante. Então parece que não tem nada radioativo aí dentro, porque não tem nada acontecendo. Não, até tem, mas eu estou lutando para ver se consigo produzir uma camada supersaturada. O fato do Sol estar encoberto pelas nuvens não ajuda a visualizar essas partículas. Precisa de uma fonte muito forte de luz. E o que eu quero fazer é usar o Sol, talvez amanhã de manhã, para olhar dentro da câmara de forma mais clara e ver se enxergo as nuvenzinhas. Não está fazendo nada, né? Já estamos no final do primeiro dia e nem todos estão progredindo tão rápido quanto queriam. Minha câmara de Wilson não ficou tão boa quanto deveria. Tem alguns probleminhas, mas a equipe do Ciência Nua e Crua me deixou muito otimista, porque, pelo visto, isso é bem comum. Esse é o tipo de situação clássica no Ciência Nua e Crua. Eu consegui fazer o gerador funcionar, mas ele está longe de ser bom o suficiente para ser útil. Quer dizer, faz a luz acender, mas isso é inútil. Mas os princípios estão certos. Amanhã vou tentar mexer nele para descobrir como extrair uma luz decente, senão vamos nos perder na mina.